Polícia Federal avalia uma nova situação envolvendo o banco de Daniel Vorcaro e o governo Lula. Mensagens encontradas pela PF no celular do dono do extinto Banco Master citam o líder do governo petista, Jacques Wagner, como intermediário de recados para Lula. Segundo o Estadão, a conversa mencionando Lula foi mantida entre Vorcaro e o funcionário do Master, Fernando Mascarenhas Filho, em 17 de julho de 2024. Nas mensagens, Vorcaro comemora ao receber a informação de que estava sendo citado como alguém próximo ao governo federal, igual aos irmãos Batista, Joesley e Wesley, controladores do grupo JIF. Mascarenhas Filho escreveu ao banqueiro, abre aspas, única coisa que falaram é que somos próximos do governo, igual os irmãos Batista são, o que é verdade. Risos, fecha aspas, depois de compartilharem ali algumas imagens. E aí o Vorcaro diz o seguinte, isso aí é marketing para nós, manda para o Lula e para a base aliada. Em resposta, Mascarenhas Filho afirmou, vou mandar então para o tio Giga e Jaques. De acordo com a PF, Giga seria o publicitário baiano Guilherme Sodré, considerado amigo muito próximo do senador petista e citado pela investigação como seu operador financeiro. Ao analisar o material, a PF diz que os diálogos sugerem proximidade entre Daniel Vorcaro e pessoas com poder político no estado da Bahia. Na investigação, a PF apontou que Daniel Vorcaro também foi responsável por dar vantagens indevidas ao senador baiano em troca da sua atuação parlamentar em favor do Banco Master. A investigação da PF aponta que o senador manteve interlocução direta com Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, sobre propostas legislativas, iniciativas parlamentares que poderiam beneficiar o Banco Master. Marcelo Suano, quero te ouvir. É interessante, Daniel, quando você vê essas personagens todas se manifestando, se apresentando e fazendo o que estão fazendo, não é nenhuma garantia de impunidade. Eles têm a certeza da inimputabilidade. Eles têm certeza de que, para eles, qualquer coisa é válida, porque nunca eles estão cometendo crime, uma vez que eles estão acima do sistema. É como se eles estivessem acima das leis, estivessem acima da sociedade, estivessem acima dos grupos de poder. Esse é o ponto-chave. Aí nós trazemos a questão do Jacques Wagner. Curiosamente, o Jacques Wagner, ele estava exercendo, de acordo com aquilo que está exposto nas trocas de mensagens e que a Polícia Federal já tem, ele está sendo exatamente o articulador, ele é o lobista de todo o processo que envolve o Banco Master com o governo brasileiro, além de ser um grande headhunter. Nós não podemos esquecer que ele indicou várias outras personagens para serem contratados a pesos de ouro pelo Daniel Vorcaro. E qual era a função desses indivíduos? Fazer articulações, fazer o meio de campo ou ser sublobistas em relação ao governo. Aí nós encontramos o Jacques Wagner como uma figura curiosa. Pelos elementos que estão sendo apresentados, ele recebeu vários benefícios. Ele, como todos, eles alegam que não. Eu nunca ouvi falar de um bandido que foi condenado. Não estou dizendo que o senhor é condenado, que o senhor é bandido, senador. Por favor, longe de mim. Mas eu nunca ouvi falar de um bandido que, quando está na cadeia, não diga duas coisas. Houve erro de julgamento e houve erro por parte do advogado, porque eu sou completamente inocente. Todos dizem a mesma coisa. E aí nós temos essa situação. Uma coisa para nós é muito claro. Cada vez mais, e fica a mensagem para a sociedade brasileira de que o crime compensa. Essa é a razão pela qual nós temos que acabar com isso. Daniel Vorcaro, Master, e disse, nós somos como a JBS, ele falou a frase completa, JBS é o sistema. O que eles estavam dizendo é, nós estamos entrando para também fazer parte do sistema. Por isso somos também inimputáveis. Olha, eu acho que o Suano foi no ponto, eles estão acima do sistema e a imagem do Ciro em Ibiza dá conta disso, né? Nem parece alguém que está se encaminhando para um processo eleitoral. Imagina, é momento de pré-campanha, ele deveria estar cuidando de restaurar a sua imagem, que já está bastante maculada por conta desse caso Master, e, no entanto, ele está lá em Ibiza, na beira da praia, né, vivendo como se não houvesse amanhã, na verdade, sem qualquer tipo de preocupação. Essa é a realidade, inclusive, da elite burocrática brasileira. A gente está vivendo um período, é importante as pessoas entenderem isso, em que existe, assim como na antiga União Soviética, uma nomenclatura, um grupo que está acima
E esse grupo é uma elite burocrática que vive muito bem no seu conforto, gastando bilhões em viagens, como o caso da Janja com Lula, né? Vive fora do país, em ambientes seguros, né? E enquanto a população aqui sofre o que há de pior. No caso da relação muito semelhante dos Joesley com o governo, assim como o Vorcaro, ele se orgulha disso. Olha, a gente está falando de organizações que se acoplaram ao sistema político para poder dominar mercados. No caso do Joesley, o mercado de proteína, e agora mercados até mesmo de infraestrutura, como energia, e no caso do Vorcaro, o setor bancário, inclusive com possibilidade de mudanças, né, legislativas propostas pelo colega Ciro Nogueira, para poder aumentar o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade privada, ou seja, colocar os outros bancos para poder pagar eventuais prejuízos. E o Jacques Wagner é o líder do governo. As pessoas não estão tendo a dimensão da seriedade desse caso e do que é você ter um senador da República alvo de uma busca e apreensão por conta dessa relação absolutamente espúria de empresários com o governo. É um dos momentos mais graves da República e, lamentavelmente, o que a gente observa em alguma medida é até uma letargia. E eles comemoram essa letargia dessa forma, com esse tipo de diálogo que a gente acabou de assistir.